Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais um episódio da nossa websérie aqui do G4 Clube. Eu sou o Tony Celestino, sou o cofundador do Gestão 4.0 e CEO do G4 Clube. Essa aqui é uma websérie que nós estamos fazendo para que vocês conheçam um pouco mais dos nossos membros do clube, né, as pessoas que fazem parte desse clube de negócio e relacionamento, que a gente tem esse foco aí muito em conhecimento, né, um aprendizado contínuo, em relacionamento e experiências entre os membros e também, obviamente, né, como estamos falando aí, de um clube com empresários, empreendedores e gestores, de geração de oportunidades de negócios, né? E antes de apresentar nossa convidada de hoje, queria agradecer aqui ao WeWork por estar cedendo aqui esse espaço maravilhoso para a gente fazer esse episódio e apresentar para vocês aqui aluna do Gestão 4.0, hoje membro do G4 Clube e um exemplo de empreendedora, de gestora, a Adri. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, Adri. E se apresenta um pouquinho, pessoal, fala um pouquinho de quem você é, de onde você veio, um pouquinho da sua empresa, da Altura Andames, do histórico dela, para que o nosso público aqui conheça mais sobre você. E depois a gente bate um papo. Tá. Prazer, eu sou Adriana, eu tenho 35 anos, sou casada, tenho uma filha de 3 e hoje eu sou diretora operacional da empresa Altura Andames, que é uma empresa familiar, fundada em 84 pelos meus pais. E hoje eu estou aí na primeira geração, junto com a minha irmã, tocando a empresa e correndo atrás de aprendizado, de aprimorar. E o Gestão 4.0 foi uma porta e tanto para mim de entrada, não só de conhecimento, mas de relacionamento, né? Eu fui da turma 5, uma das primeiras, né? Junho de 2019. E eu sou suspeita para falar que eu sou fã deles, falei aqui antes de começar, que eu acho que eles geram muito valor, tanto no curso, no Gestão, como agora no clube, né? Porque eu acredito que relacionamento é tudo, né? O que a gente tem de mais valioso. E vocês proporcionam isso para a gente com os encontros, com os cursos, os treinamentos online, com tudo que vocês estão promovendo aí. Que legal. Adri, mas explica um pouquinho melhor pro pessoal, porque eu mesmo, quando eu lembro da sua inscrição, quando você fez lá, quando eu fui olhar o nome da empresa, né, Altura Andames, aí eu fiquei um pouco, a gente conversou, né, porque hoje em dia não sou mais eu que faço, mas na época eu que fazia a maioria das entrevistas, né, para aceitar os alunos. E eu lembro que a gente conversou tudo e uma das maiores curiosidades que eu tive quando a gente foi conversar foi exatamente entender Altura Andames, o que é que vocês fazem, né? Que para quem não é muito do mundo da construção civil, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de entender. Então, explica um pouquinho o que é que a Altura faz. Não, legal. A Altura é uma empresa especializada em acesso para a altura. Então, a gente faz locação de equipamentos e prestação de serviço de mão de obra. Esse é o nosso negócio, já tem, né, igual eu falei, tem 40 anos que a gente está nesse mercado e o nosso know-how é exatamente fornecer solução completa para o cliente. Então, a gente entrega a locação e o acesso com projeto técnico, responsabilidade técnica, tudo fica a responsabilidade da Altura. Então, a gente até brinca que a gente dá acesso para todo mundo que precisa subir, vamos dizer, acima de 2 metros. Então, a gente atende a construção civil, indústria. Então, nossos clientes são muito variados. Legal. A gente atende desde, né, igual eu falei, construção civil até cimenteira, indústria de alimentos. Entendi. E vocês fazem isso há 40 anos, surgiu lá em BH. Sim. Mas vocês atendem o Brasil inteiro ou só a região de Minas? Não, hoje o nosso mercado é Minas e São Paulo. Ah, tá. É onde a gente tem maior atuação. Legal, bacana. Adri, e me fala uma coisa então, você participou da turma 5, né? 5. Em 2019. Isso. Depois dessa turma, o que é que você viu lá das metodologias, das ferramentas que eventualmente você conseguiu aplicar lá na Altura? Ou, digamos assim, qual que foi o maior aprendizado que realmente tenha trazido algum resultado prático para a atuação de vocês? Eu falo que o maior aprendizado que eu tive lá no Gestão foi entender que inovar não era inventar a roda. A gente pode inovar em processos.
Então, considerando que eu venho de um mercado extremamente tradicional e, no fundo, eu sabia que eu não teria como inovar em produtos, porque não existe grandes inovações nos meus produtos, eu queria soluções, né? Eu enxerguei soluções para tornar os meus processos mais eficientes e tentar entregar uma experiência melhor para o meu cliente. Então, a partir daí, a gente começou a criar, ir atrás né, de soluções mesmo que trouxessem isso para a gente. Então, desde a parte, vamos dizer, operacional, né, hoje a gente tem o ponto eletrônico do funcionário, que é no aplicativo. A gente tem uma mão de obra que viaja muito, fica fora. Então, a gente tinha dificuldade de controlar as horas. Isso impactava na nossa medição, porque impacta em custo para o cliente. Sem dúvida. Então, desde isso, né, até ano passado, a gente comprou um drone. Ah, você contou isso, legal. A gente comprou um drone e assim, o drone faz um voo na obra e já me entrega todas as medições que eu preciso de altura, de quantidade de andares, questões de acesso. E eu consigo entregar um projeto para o cliente muito mais exato, muito mais próximo da realidade. Até porque, tratando-se de reforma, muitas vezes os prédios não têm planta. Uau. Então, a gente consegue entregar uma solução mais exata. E antigamente, como é que a gente fazia? A gente ia lá fisicamente, tá, entendi, entendi. A minha chance de erro é enorme. Então, assim, a gente mensurava uma quantidade de material, nunca dava. E é mesmo na tentativa e erro. Tentativa e erro. Isso é um desperdício enorme de material, de tempo, né, de mão de frete, obra. assim, vamos falar de coisas simples. Eu tinha que mandar um caminhão 2, 3 vezes para a mesma obra. Né? E outra coisa, a gente frustrava a expectativa do cliente, porque eu falava assim com ele, olha, eu vou montar isso aqui para você em 10 dias, eu gastava 15. E aí eu gerava um estresse para o cliente, tanto na entrega da solução, quanto em preço, porque aí como é que eu cobrava esses 5 dias a mais do cliente? Exato. Então era uma bola de neve. Então Imagino. hoje a gente enxergou né, essas oportunidades. E aí a gente criou uma área de inovação. A gente tem uma pessoa hoje lá que fica basicamente assim, a gente chega para ela e fala assim, olha, eu tenho uma planilha de Excel aqui que eu fico alimentando ela manualmente. Me dá uma solução? Desde coisas assim até o drone, por exemplo, né? E o drone também serve para a gente fazer voo e gerar imagem também. Sim, né? perfeito. Uma coisa visual mesmo para o cliente. Olha que legal, né? E outra coisa também que a gente fez também, né? Produção de arquivo para o cliente online. Assim, o meu pessoal vai para a obra. O que a gente fez hoje? A gente montou na janela da direita, fulano que estava na obra, fulano que acompanhou, assina aqui, eu fico com uma cópia, já vai para o seu e-mail outra cópia. Então, assim, o cliente consegue saber tudo que eu entreguei para ele hoje. Quinta-feira, ele sabe tudo que eu entreguei para ele hoje. Entendi. E aí, no final da obra... muito mais transparente, então. No final da obra, ele já sabe... Se ele quiser olhar onde estamos hoje, ele consegue ver pelo aplicativo, pela ordem de serviço online que a gente entrega. Então, eu acho que o gestão me trouxe muito isso, assim, ele trouxe esse olhar de que eu não precisava ter um produto novo naquele momento. Hoje eu não preciso de um produto novo, mas eu precisava de processos mais eficientes. Acho que esse que foi o ganho que a gente teve lá. Que legal, perfeito. Então, né, muito mais do que especificamente um método ou uma ferramenta, foi mais essa descoberta, digamos assim, né, desse fator, e isso permitiu com que vocês criassem, né, algumas inovações lá, que antigamente não era tão claro assim, né? Não é que não era claro, é que vocês não tinham essa forma de pensar. Exato. Né? Então mudou um pouquinho a forma de pensar. Que legal, fico feliz. Ô Adri, me diz uma coisa então, e aí passou, isso foi em 2019, né? Então imagino que durante os meses lá de 2019 vocês desenvolveram bastante dessa nova forma de pensar. E aí chegou 2020 e veio essa loucura aí que foi a pandemia, né? A gente sabe que para o mercado de construção civil, de certa maneira, foi bom, né? No sentido comercial, né? Sim. Óbvio, ninguém queria que tivesse um vírus matando as pessoas, mas comercialmente falando, deu um boom na construção civil, né? E teve um impacto também para as obras da altura que vocês atendiam, ou não mudou muita coisa?
Então, inicialmente, a gente sofreu um impacto, porque como a gente trabalha com mão de obra, os nossos clientes também ficaram sem entender como Sim, é que eles ninguém poderiam entendia. fazer, né, o serviço que eles estavam caminhando. Então, nossa primeira reação foi assim, a gente fez dispensa de quem estava em contrato de experiência, a gente deu uma, né, repaginada, vamos dizer assim. Se precaveu, né? Exato. Preferiu estar mais precavido, obviamente, para poder manter a saúde da empresa, Exato. né? Por um período que estava ainda muito incerto. Muito incerto, Tá. Mas muito rápido a gente entendeu que o nosso negócio não ia parar. E o que a gente fez foi, fizemos, quem é escritório, algumas pessoas a gente colocou de home office, mas a parte de operação a gente continuou ativo. O que a gente fez também foi criar uma estratégia assim, para evitar que as pessoas circulassem de ônibus. Né? A gente, o carro está aqui, fulano pega ciclano no caminho, não precisa ir na empresa mais, vai direto. E na indústria também, no início a gente também deu uma assustada, assim, como é que a indústria vai reagir. Eles demoraram a criar protocolo até hoje a gente sofre com isso, assim. Por exemplo, a gente teve lá em BH, a gente teve um strike grande lá agora de Agora? Covid. Agora. No final do ano ou no começo agora? São Paulo foi ano passado, lá para Isso. maio. BH foi agora, que a entendi. gente tá dando uma sofrida, assim, com a equipe lá. E aí, assim, as indústrias mesmo, às vezes, não tem um protocolo. Beleza, testou positivo, ficou 15 dias. E aí? Aí a gente chegou para trabalhar, não, mas para voltar agora tem que fazer um PCR. Não, mas vocês não avisaram. Então, assim, mas em termos de serviço, a gente continua, a gente não está podendo reclamar. Então tá bem, então. A gente fez algumas demissões também, Aham. né, visando preservar ali a saúde financeira da empresa. Claro. Mas hoje a gente está assim, com 30% a mais de mão de obra operacional do que a gente tinha em abril e maio do ano passado. Bacana. Porque nosso mercado está muito aquecido. Entendi. É muito difícil essa tomada de decisão assim muito rápida, né? No momento que ninguém está esperando que isso aconteça. Inclusive, eu gravei uma live alguns dias atrás com o Will, o César e o Rafa, né? Que são membros do clube também. E a gente estava comentando exatamente sobre isso. Que você tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar, mas muitas vezes a preservação da saúde da empresa é a forma como a qual você está pensando naquelas pessoas. Sim. Porque se você de forma errônea fala não, por uma questão de orgulho apenas, né? Não vou desligar ninguém, porque o princípio da empresa são pessoas, e aí de repente você, beleza, tomou a decisão de não desligar ninguém sem fazer os estudos que devem ser feitos, né? O planejamento que deve ser feito, você pode acabar destruindo a empresa. Sim. E aí acabou de vez, definitivamente. Inclusive quem ficou, né? Inclusive quem ficou, exatamente. E você teve que tomar essa decisão rapidamente. Sim. Mas como que vocês fizeram? Teve um planejamento, teve uma preparação, montaram algum tipo de grupo que ficava, né, se reunindo para ver a situação? Como que funcionou isso? Então, você até me lembrou de um assunto interessante, porque assim, a gente vem de uma empresa familiar, né? Então a gente vem de uma cultura, de uma empresa familiar no próprio conceito da palavra, né? Exato. Então a gente tem um perfil de uma empresa que tem muitos funcionários antigos. É uma empresa que tem pessoas jovens, sim, mas é porque elas começaram também muito jovens na empresa. Então a gente tem funcionários muito antigos lá. Hoje lá com o Fernando, a gente até... ele me apresentou a pessoa do compras, ele falou assim, ela é mais antiga do que eu na empresa. Eu falei, meu gerente comercial também é mais antigo do que eu. Porque tem esse perfil. Então, assim, esse era o primeiro desafio, porque existe um apego ali de algumas pessoas. E foi outro grande desafio nosso ao longo desses anos depois do gestão, que foi profissionalizar isso também, né? Até que ponto essas pessoas deveriam estar ali, se elas estão ocupando a cadeira certa, né? Perfeito. Então, o que a gente fez foi isso, a gente fez um grupo de WhatsApp, né? Gestão de crise, esse era o nome do grupo. Perfeito. E a gente falava diariamente, chegou num momento onde a gente teve que fazer escolhas do tipo, eu preciso demitir um pouco mais de mão de obra operacional. A minha decisão vai ser, essa pessoa tem família? Essa pessoa é sozinha? Vamos beneficiar, então, quem tem família. A gente chegou nesse momento. Mas muito rápido a gente conseguiu retomar e voltamos a ter com algumas pessoas. Legal. Mas a gente fez um comitê de crise, onde a gente ia semanalmente medindo e vendo, assim,
como é que a nossa produtividade ia seguir. E assim, a gente usou todos os benefícios do governo. Legal. A gente usou tudo, assim. Legal. Saiu o Pronamp. Aí eu ficava de manhã lá, online, lá, porque era meio sorte, né? Aquilo lá era uma loteria. Uma loteria. E aí a gente conseguiu muita coisa. Que a gente bom. conseguiu a gente conseguiu auxílio para pagamento de folha, a gente afastou algumas pessoas, fizemos redução de jornada. Eu acho que a gente se antecipou muito e no início foi meio chocante, porque algumas pessoas acharam assim, nossa, vocês não estão exagerando, não? Aí a posição minha e da Ana Flávia, minha irmã, foi sempre assim, preferimos pecar pelo excesso. Sim, exato. E aí a gente... Então foi uma época de clima muito ruim também na empresa. Imagino. Mas a gente fazia reuniões diárias, no sentido assim, gente... Com o time? Com todo mundo. Que legal. Inclusive a operação. A gente Sim. falava, olha, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Confiem na gente e não faremos nada que vocês não serão avisados. Eu não vou chegar aqui amanhã e pegar ninguém de surpresa. A gente fazia isso assim, diariamente. Legal. E ajudou a gente muito, porque aí ao longo do tempo as pessoas foram tomando confiança no que a gente estava acreditando, fazendo. Exatamente. A gente foi muito transparente, assim. Mas felizmente, de novo, a gente conseguiu voltar rápido com a equipe, e aí a gente venceu, O mercado assim. de construção civil aqueceu, deu uma aquecida forte e deve ter retomado rapidamente o patamar que vocês estavam antes da pandemia, né? Mas a gente assustou. Meu pai mesmo, ele sempre falou, né? Nossa, tem 40 anos que eu estou nesse mercado, eu vivi tudo, eu vivi plano Collor, Verdade. eu vivi... Inflação louca Eu vivi um lá. momento que o meu dinheiro de pagar, a folha de pagamento foi confiscado e eu não tinha como pagar. Mas assim, igual isso aqui, eu nunca vi. E ele, com a cabeça dele, com 71 anos, ele assim, em casa, né? Fica em casa. E ele em casa, eu fiquei com medo de ele estar em depressão, né? Porque ativo, e a gente vetou, né, as idas dele na empresa. Imagino. Então ele ainda é ativo na empresa, com 71 anos. O que a gente, dentro dessa profissionalização que a gente né, vem criando, Tá criando, a gente criou um conselho, a gente colocou eles no conselho, né, meus pais. Legal. E aí todo mês a gente faz uma reunião, tem uma pessoa de fora que participa do conselho. Fantástico. E aí cada um faz seu para casa, né? Eu faço parte operacional e comercial e a minha irmã cuida da parte financeira. A gente tem nossos para-casas lá para apresentar e a gente é cobrado ali naquele momento, né? Faz parte dessa sucessão, vamos dizer assim, né? Que legal, perfeito. Tá fazendo certinho. Sim. Adri, e me conta uma coisa, então, levando um ponto para essa questão da empresa familiar, que a gente vê que, inclusive, é muito do perfil do aluno do gestão e também dos membros do clube, acho que tem uma grande parte aí que é de empresa familiar. Nesse aspecto, e você falou que quem está na sucessão é você e sua irmã, eu já vou mudar um pouquinho o tema. Tipo, são então duas mulheres, né, que estão assumindo aí uma empresa no mercado de construção civil, né, um mercado naturalmente, né, masculino. Sim. Né, uma empresa com um histórico de 40 anos, você falou? Com um histórico aí de 40 anos. Então, é um baita desafio, né, para duas mulheres estarem assumindo isso. Primeiro, parabéns. Né? Obrigada. Inclusive, parabéns, nós estamos, não sei quando vocês estão assistindo isso, mas nós estamos gravando isso na semana, né, do Dia Internacional da Mulher, então Verdade, parabéns também. E aproveitar para perguntar um pouco, qual que são os desafios que você enxerga nessa questão, né? Da empresa familiar já falamos um pouquinho, mas na questão de, então, serem duas mulheres que estão assumindo uma empresa num mercado tradicionalmente masculino, num momento que o próprio mercado está, né, bem mais atenado a essa questão. Como que tem sido isso? Você está enxergando de forma que realmente está havendo avanços, não estão, deveria ser mais rápido, está num ritmo bom? Óbvio, a gente quer que o mundo ideal aconteça amanhã, né? A gente sabe, tipo, só vai estar no ritmo bom quando tiver resolvido. Exato. Mas como que você tem enxergado esse movimento aí, desde que você começou a assumir mais a empresa? Eu enxergo que vem melhorando, sim. Eu enxergo também que, para o meu próprio pai, é desafiador essa situação, porque ele tem duas filhas, assim, né? Não tem o que fazer. Ele tem sorte duas filhas. Dele, sorte dele. Sorte dele. Que ele tem duas filhas. Então, assim, ele fala que não, que ele não tem nenhum
um problema com isso e tal. Mas, claramente, ele tem alguns comportamentos que ele demonstra insegurança com relação à nossa posição. E a nossa empresa é ocupada, vamos dizer lá, 85% por homens, né? De todos os níveis, né? A gente lida com a mão de obra operacional e a mão de obra de escritório, né? O que a gente fez inicialmente foi tomar a empresa de mulheres. Então, assim, quando eu entrei, só tinha eu em Belo Horizonte e a minha irmã, quando assumiu São Paulo, tinha ele mais uma. Então, ficaram só as duas. Ao longo do tempo, a gente foi trocando onde a gente foi conseguindo trocar. Então, a gente começou pelos cargos mais óbvios, vamos dizer assim. Sim. Setor financeiro, setor de atendimento. Foi onde a gente conseguiu trocar de cara. Hoje, a gente brinca que a nossa meta é achar uma montadora mulher. Legal. A gente já achou em BH, legal. mas a gente não conseguiu contratá-la. Mas aí, por exemplo, hoje na área técnica, a gente tem projetista mulher, a gente tem engenheira, a gente está tentando. É Perfeito. Desafiador. Sem dúvida. Mas assim, eu acho que o maior desafio nosso, é interessante até eu falar isso, mas assim, o maior desafio nosso é nos nossos clientes, é no nível mais alto mesmo. Entendi. A gente fala que é o nosso maior desafio, porque quando eu vou para uma reunião e eu vou com alguém, a primeira pergunta que eles fazem é: ele é seu marido? Essa é a primeira pergunta. Você tá falando sério? Sério. Aí eu falo, não, ele não é meu marido e tal. E aí, ao longo do tempo, eu fui criando estratégias, assim, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é me apresentar. Prazer, eu sou Adriana, diretora da Altura Andames. Então, já corta essa pergunta. Sim. Né? Se a pessoa é meu marido, a gente já corta essa pergunta. Exato. Mas, assim, é um desafio diário, a gente precisa dos homens para nos ajudar. Sem dúvida. E, de novo, é um desafio, a gente tem que se provar muito mais naquilo que a gente faz para poder ter o nosso lugar, né? E aí, Adri, de onde que surgiu, então, eu sei que você faz parte de uma iniciativa, né, que é a Do It Girls, de onde que surgiu essa iniciativa? Você me falou que você com mais duas mulheres também que fundaram. Conta um pouquinho dessa história e da motivação por trás de criar essa iniciativa. Então, esse projeto surgiu bem despretensioso, né? Teve um evento de gestão lá em BH super legal, inclusive o Thales palestrou lá, foi bem legal. Foi quando, inclusive, eu conheci ele, assim, a história dele. Então foi antes do Gestão? Foi antes do Gestão. Legal. Foi antes. Foi quando eu conheci o rosto dele assim tal, e adorei a palestra dele. E aí eu encontrei com duas amigas lá. E aí a gente foi almoçar no intervalo do evento. E a gente começou a conversar. Você trabalha, né, na empresa e tal, mas o que você faz mesmo? E assim, são amigas minhas de longa data, assim, de colégio. E nunca tinham E assim, conversado de eu negócio? sei onde elas trabalham, eu teoricamente sei o que elas fazem, mas não sei direito. Entendi. E a gente brincou, a gente falou assim, nossa, é engraçado, né? A gente encontra para conversar, a gente fala sobre filho, sobre marido, sobre babá, sobre, né, assuntos aleatórios, que são também relevantes. Sim, óbvio. Mas a gente não fala sobre o que a gente de fato faz. E aí eu até brinquei, eu falei assim, meu marido quando volta para casa, ele conta que o amigo dele foi promovido, ele conta que o amigo dele comprou um carro, quanto custou o carro, quanto custou o apartamento que ele está morando, enfim. Ele sabe de detalhes, inclusive de valores. E a gente, além de não conversar sobre negócio, quando fala de dinheiro, então, nossa, é uma ofensa, né? Falar de dinheiro e tal. Então vamos combinar de encontrar para poder falar só sobre isso? Legal, vamos fazer. Aí a gente mandou no nosso grupo de amigas mesmo, assim. Aí a gente fez um evento super pequenininho na sede da empresa, de uma delas lotou. A gente, legal, acho que tem um buraco aí nesse negócio, né? E aí a gente foi fazendo. Aí todo mês a gente levava uma pessoa do nosso relacionamento, o Tomás, até que faz o... O Tomás Duarte? Legal. Ele foi um dos primeiros que, nossa, ele estudou comigo. Que legal. Aí a gente, na hora ele topou, ele falou, não, vamos, eu faço sim, tudo. E aí as próprias empresas lá em BH começaram a falar, vem cá, faz um evento aqui no nosso espaço. E a gente sempre fazia uma rodada de networking para começar. Sim. Porque a mulher também tem isso, né? Assim, vou num evento, fulana, vamos comigo? Sempre carrega alguém, né? Sim. E a gente fazia umas coisas assim, quem trouxe uma amiga? Aí todo mundo, eu. Então tá, então pula uma cadeira e troca de lugar.
Ah, para não ficar... Para sair dessa zona de Quebrar um conforto, pouquinho, assim. Aí no início todo mundo falava assim, ah, e tal, mas depois no final todo mundo achava legal, porque, né, enfim, conhecer outras pessoas, né? Exato. E aí a gente sempre focou em algum conteúdo que não fosse marido, filhos Sim, entendi. e essas coisas. A gente até fez uma viagem super legal aqui para São Paulo, a gente foi na XP, Que legal. a gente trouxe o grupo aqui. A gente São quantas pessoas? Então, na verdade, assim... É porque ele é meio aberto, né? É um grupo não é aberto, fechado, né? tá. Não tem, né? Não paga, a gente não... A gente brinca que a gente faz por amor. Porque, inclusive, pela toma causa. tempo É pela danado, causa, toma um exato. tempo danado. E a gente não ganha nada com isso. Mas a gente faz pela causa, a gente adora. E aí a gente montou uma viagem, teve uma agência de viagem lá em BH que falou, ah, vocês querem fazer uma viagem? A gente, ah, legal, vamos fazer e tal. Aí a gente veio aqui em 3 empresas, e aí, inclusive na Singu. Que legal. Vocês foram lá no O segundo. João recebeu a gente lá. O João, legal. É. João Fernandes. Isso. E aí ele deu uma palestra super legal, tudo rápido, foi num dia só, mas enfim, ele, né, contou um pouco inclusive falou um pouco de métrica lá Sim. e tudo. E foi super legal. Então, assim, é um grupo aberto, a gente não cobra nada para entrar, e temos o Instagram ativo e tudo. E tomara que a gente consiga voltar. Depois da pandemia tem que voltar. Então, vocês montaram esse grupo por causa dessa necessidade que vocês enxergaram de trazer mais assuntos, né, relacionados ao que... E não é só de empreendedoras, né, o grupo, ou é só de empreendedorismo? Não, assim, de novo, o grupo é aberto, Tá. né? Então a gente não faz muito esse filtro, ah, você tem empresa, não tem. A gente Tá. fala que assim, que é um grupo aberto para quem quer falar de negócio, Entendi. né? Seja quem tem um cargo em alguma empresa. Pode ser uma gestora de profissão, pode ser uma empreendedora. Tá. A gente vê assim que mulher tem muito uma questão com a maternidade. É sempre um marco na vida da mulher. Então, no nosso grupo tinha muita gente com esse perfil. Assim, Entendi. nossa, eu tive filho e agora eu não gosto mais do que eu faço. Eu quero fazer outra coisa. Ela quer outra coisa, ela quer um novo propósito, ela quer conciliar a vida pessoal com a profissional. E a gente vê muito isso lá. Às vezes, gente até que não estava trabalhando naquele momento, mas queria estar ali para poder criar conexões e se encontrar de novo em algum momento. Se encontrar. Perfeito. E uma das coisas que a gente percebe no mercado em si é exatamente que tem melhorado, né, mas ainda está muito incipiente, digamos assim, esse movimento, né, da mulher como gestora, da mulher como líder, né, da mulher como empreendedora, né? Inclusive, a gente estava discutindo antes de começar a gravar que eu acabei não encontrando o número, mas eu acredito que é algo em torno de 25%, entre 25% a 30%, que é o número de mulheres em posição de liderança nas empresas aqui no Brasil, que inclusive é um pouco maior do que a média global, ainda bem, né? Mas ainda assim é um número baixo, né? Não deve estar bem melhor do que há 10 anos atrás, mas ainda tem muito caminho pela frente. E eu estava até comentando que no gestão, esse número ele é um pouco mais baixo até, né, na nossa imersão e no clube também. Por quê? Né? Qual que é a minha conclusão de forma completamente empírica aqui, tá, pessoal? Não chegamos a aprofundar nesse estudo, é até uma coisa a se fazer de repente. Mas esse número do 25% a 30% é para mulheres em posição de liderança nas empresas, né? Então, não necessariamente são as donas do negócio, muitas vezes são gestoras, né? É uma gerente, é uma diretora, é uma vice-presidente, é uma presidente. E o gestão, ele também atende um público que é gestor, que é executivo de carreira, mas a gente sabe que 70% mais do nosso público são donos de negócios, né? Então, eu posso supor aí de que a gente está um pouco abaixo dessa média, porque se a gente for analisar número de empresárias, né, donas, né, sócias, donas de negócios no Brasil, negócios de pequeno, médio para grande porte, esse número deve ser até menor do que esses 25%, 30%. Sim. Né? Mas aí vem a questão, a gente tem tido uma leva ainda, né, pequena para o que deveria ser, mas já bem melhor do que antigamente, mas tem tido uma leva interessante aí de gestoras, líderes, empresárias,
né, nos últimos anos para cá. E que um outro ponto, eu acho que já existia mulheres nessas posições, só que elas não das duas, talvez a mídia, ou seja lá o que for, eu não quero polemizar, tá? Mas talvez elas não tivessem destaque, né? E elas mesmo não se colocavam na posição de estar em visibilidade. Né? Hoje nós temos pessoas como a Luísa Helena Trajano, como a Cristina Junqueira. Né? Qual que é a sua visão com relação a tudo isso? Né? Primeiro, essa questão do número de mulheres como líderes, né? Do número de mulheres empreendendo, né? Ou seja, abrindo negócio ou se tornando sócia ou assumindo o negócio, fazendo sucessão, como o seu caso, por exemplo, e da importância dessas mulheres que estão, né, levantando a bandeira e colocando a cara, né, nas redes sociais, na mídia, para levantar essa causa. Eu acho assim que eu acredito que o ser humano por natureza precisa de representatividade, né? E vocês homens são brilhantes quando vocês ao fazer isso. A mulher não, a mulher ela tem a autoconfiança dela é um pouco mais comprometida, né? Então assim, falando até um pouco da questão que você falou do gestão, né? Que tem menos mulheres que né, estão ali. Aí eu acho que é a questão da representatividade, né? A mulher, ela não enxerga outras mulheres lá e aí ela fica se questionando. Será que aquilo lá é para mim? Né? Não, lá tem o fulano, que tem uma super empresa e tal. Ela mesma desconsidera o negócio dela. Ela talvez não ache que seja tão legal Aí deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui. E por que você se enxergou lá, então? Então, assim, eu acho que é um pouco de cara de pau mesmo, assim, porque eu lembro que até quando eu fiz mulheres, tenham mais cara de pau. Mas é isso mesmo, Porque eu lembro que quando eu fiz a entrevista, eu vim com essa questão. Eu lembro direitinho, eu falei, mas será que o curso é para mim? Porque a minha empresa é pequena, perto do que eu vejo o público de vocês lá. Eu lembro direitinho que eu fiz esse questionamento. E aí você falou, não, você tem o perfil, não sei o que. Então, acho que falta essa coragem. Então, na verdade, além da cara de pau, a coragem. Né? De ir lá e tentar mesmo, né? E aí, falando também da questão né, de novo, da coragem. Porque a mulher, para ela aplicar para alguma coisa, ela tem que ter certeza que ela preenche os requisitos. Então, talvez está faltando para a mulher um pouco mais de... Vamos tentar. Vamos tentar. Né? Que isso os homens fazem muito bem, né? Se colar, colou. Eu vou lá tentar. Né? Eu sou suspeito que eu já fiz muito isso. E aí, assim... E normalmente cola. Então, assim, Aí é mais o meu perfil, assim. Eu sou cara de pau mesmo. Então, assim, eu acho que a mulher precisa de mais ousadia, né? Legal. Uma coisa que eu percebi muito no grupo, e aí foi uma coisa que eu vi lá, assim... A gente, quando ele ainda era bem menorzinho, a gente meio que fazia um joguinho, assim, fala em 1 minuto o que você faz, só que o seu negócio tá rapidinho. E aí a gente via muito elas assim, eu sou Adriana, eu tenho tantos anos, sou mãe, né, casada, e sou diretora jurídica da empresa X. Uma empresa muito legal. Mas assim, eu tenho um negócio que eu adoro, que eu tô começando agora, mas que é uma coisa que eu tô fazendo ainda bem pequena e tudo. Quando elas falam assim, porque eu tenho um negocinho, que assim, é pequenininho, mas assim, vai no Instagram, então assim, até para vender, a gente diminui. E assim, um negócio que, esse exemplo ficou muito marcante para mim, porque essa pessoa, ela realmente é diretora de jurídica de uma super empresa em BH, e o que ela faz paralelamente é muito legal. Sim. E quando ela falou... Eu falei assim, você fica até com preguiça de entrar no Instagram, você fala, é um negocinho, não vou entrar e tal, deve ser um negocinho. Então, assim, acho que falta pra gente também saber se colocar, né? Legal. Que acho que isso também os homens fazem muito bem. Não, legal, bacana. E voltando à questão da representatividade, né? Porque, por exemplo, quando você vai no Instagram, os homens que falam de gestão são normalmente homens bem colocados, com cargos legais e tal. E aí a gente vai e fica se vendo naquela posição, né? Até brinquei com o Rodrigo hoje mais cedo. Eu falei, gente, vou dar um feedback que eu acho que só eu vou dar. Vocês têm que mudar o horário dessas lives, dessas reuniões online. 6h30, a hora que minha babá vai embora. Eu tenho que ficar com a minha filha e eu não consigo assistir.
Só que esse feedback vai ser só meu, né? Porque meu ou de mais 3 ou 4 lá do grupo, da né? Thalita, da Maria Mas Antônia. enfim, eu vou tentar, tô fazendo ele aqui. Aham. Então, e aí a gente fica se comparando a essas pessoas, a esses homens, né? Aham. Que, enfim, sei lá, acordam 5 horas da manhã e vão ler livro e vão treinar, porque é 6h30 e tal. E a gente não consegue, né? Porque nossa rotina é um pouco diferente. Sim. Então, a representatividade traz esse Importante. conforto, né? Você fala assim, não, eu estou fazendo o melhor que eu posso, dentro do que eu posso, no tempo que eu tenho. E essa mulher, ela faz a mesma coisa que eu e ela conseguiu chegar lá, né? Uhum. Então, Sem a dúvida. representatividade, eu acho que ela é importante. Legal. Então representa a gente, Adri. Conte comigo. Legal. Você comentou, antes da gente começar a gravar também, de uma ação que acho que é uma das participantes do grupo, né, do It Girls, que ela comentou que fizeram um programa de trainee. Acho que é uma história legal. Você estava contando. Ah, tá. Eu estava contando que a gente foi convidada para participar de um evento com a diretora jurídica de uma empresa muito grande lá de BH. E ela estava contando que eles abriram um processo seletivo para preencher uma vaga do jurídico. E foram 1.000 inscritos, 80% homens, 20% mulheres, mais ou menos. Sim. E no final das contas, eram 15 vagas e elas foram preenchidas 11 mulheres e 4 homens. Uau. E aí ela expôs esses números lá, e o que ela falou pra gente? Qual que foi a mensagem, né? Foi exatamente que as mulheres, para aplicar para um programa desse, elas têm que ter certeza absoluta que ela preenche todos os requisitos. Os homens, se eles preenchem mais ou menos, eles aplicam. Né? Eles aplicam e vão ver o que dá. A questão da ousadia que você estava falando antes, né? A questão da ousadia. Então, você pensa, 15 vagas, 11 mulheres, 20% inscritos. Quer dizer, as mulheres que aplicaram, elas tinham certeza que elas tinham condição de preencher a vaga. E conseguiram, né? Então, de novo, é ousadia, é cara de pau, é coragem, é entregar mesmo né, o que elas têm para entregar. Se expor um pouco mais, né? Perfeito. Eu tenho até um caso interessante. Eu tenho uma tia minha que foi aluna do Gestão 4.0, turma dezembro de 2019. Soraya, dona... Soraya, é sua tia? Minha tia. Eu não sabia disso. Sério, minha tia. E aí, quando eu fiz o Gestão, ela já seguia vocês lá e tal. Ela, enfim, acho que ela conhecia de algum lugar. E aí ela me chamou para almoçar. Aí ela Dri, me conta e tal. Qual que é mesmo o negócio dela? Desculpa. É farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação, exatamente. Natura e Derme. Exato. E aí ela, nossa, Dri, o que você achou? Tá, mas será, Dri? Porque assim, né, eu sou mulher, eu tenho 50 anos, nossa e tal, será? Aí eu falei, tia, você vai amar, assim, é a cara do seu negócio e tal. E ela é super empresária, ela tem, a farmácia dela é enorme. E ela tá sempre atrás de conhecimento, ela é fantástica, assim. E aí, teve um evento numa livraria lá em BH, que o Thales e o Alfredo foram... Eu lembro, autógrafo, fazer Isso. autógrafo. Aí eu falei, tia, vai lá, quem sabe você não, né, olha para eles e, enfim, toma coragem. Aí eles falaram rapidamente lá, abriram para perguntas. Aí eu falei, eu tenho uma pergunta. Aí eu dei sorte que estava cheio, né? Eu dei sorte que me passaram o microfone. Eu falei, oi, tudo bem? Vocês vão lembrar de mim, mas eu fiz a turma 5, não sei o quê. E tal. Não, tô lembrando. O que vocês têm para falar para uma mulher de 50 anos que está aqui do meu lado, se ela não vai me matar, não sei, né? Mas, jogou ela na fogueira. Que quer fazer o curso, mas se sente intimidada pela idade, por ser mulher e tal. Aí eles falaram e tudo. Aí foi o que ela precisava para poder falar, não, realmente, acho que dá para mim. Que bacana. E aí ela foi, ela amou. Ela gostou? Eu lembro. Eu conversei com ela depois, alguns meses depois, não lembro. Eu acho que eu conectei ela com alguém que também tinha uma farmácia de manipulação. E aí também era uma mulher também estava com alguns receios. E aí eu falei, não, a gente esteve numa turma de dezembro do ano passado, a Soraya, deixa eu conectar vocês e tal. Eu lembro que eu conectei, nem lembro se a pessoa com quem eu conversei, ela chegou a fazer a turma ou não, mas eu lembro que eu conectei com sua tia, assim, que legal, não sabia que era sua tia. Bacana. Tá aí, mais uma lição, né, para ousadia e tomar atitude, né? Legal, Adri, acho que a gente cobriu bastante coisa aqui para chegar nos momentos finais desse nosso bate-papo. Sim.
eu queria, é algo que eu nem combinei com você antes, mas devia ter combinado, mas vou te jogar na fogueira também. Queria que se você tiver alguma indicação de algum livro, de algum conteúdo, de algo que tenha te ajudado aí nessa sua jornada, de novo, a gente está falando aqui para um público aberto, né? Então pode ser que eventualmente quem está nos assistindo aqui seja alguém que está pensando em começar a empreender, seja alguém que está querendo se profissionalizar para ter uma gestão mais profissional dentro da empresa, seja alguém que está num momento de transição, de sucessão familiar, então diversos cenários, né? Tem algum livro que nessa sua jornada aí, como gestora, empreendedora, te tocou mais, te ajudou mais, que você de repente gostaria de indicar? Então, tem até um livro que eu li agora recente, assim, que eu tô achando, que eu achei, né, que eu já terminei, que eu achei fantástico, é aquele Extreme Ownership. Que legal. Que né, eu acho que aquele livro, ele fala sobre liderança, fala sobre autorresponsabilidade, né, e aí eu acho que ele se aplica para todos os níveis de, né, tanto quem tem empresa como eu, e quanto quem, né, hoje está ocupando um cargo. O Tales fala muito sobre gestão libertária. Sim. E esse foi sempre um dos desafios que a gente teve lá na altura? Na altura. Até por uma questão cultural, funcionários mais antigos e tudo. E aí eu e a minha irmã, a gente leu o livro e na última reunião de liderança a gente falou um pouco sobre o livro. Ele fala um pouco sobre a questão até militar, né? A questão da liderança militar, né? E aí... Desculpa interromper, que você falou uma coisa bem interessante aí. Vocês têm uma reunião de liderança só com os líderes da empresa? Sim. São quantas pessoas, mais ou menos, nessa reunião? Aqui em BH são 5, mas eu e a Ana Flávia são 7, lá em BH são 4. E vocês fazem com que frequência essa reunião? Mensal. Mensal? Que legal. Porque aí dentro dessa questão que eu estava falando da gestão libertária, o que a gente faz? A gente basicamente entregou a gestão do setor para essas pessoas. Fantástico. Então elas têm orçamento, quem faz orçamento são elas. E elas controlam esses pacotes ali, né, que são responsabilidade delas. E aí sempre a gente está buscando trazer um tema para a reunião, aí falar um pouco sobre liderança, sobre mídia social, LinkedIn, assuntos assim do momento para falar. E aí a gente, essa última a gente falou muito sobre isso, sobre essa gestão libertária. E tô dando uma dica, não sei se pode falar. Pode, claro, por favor. A Stone, ela pode tem falar. uma... Adoramos a Stone. Pois é, a Stone, meu cunhado está trabalhando lá, ele entrou lá agora como diretor executivo. Bernardo é um dos sócios lá e é parceiraço, não, Bernardo Carneiro. E aí a Stone tem no YouTube tem um canal que chama Biblioteca Stone. E lá tem esses livros todos compilados em vídeos. Eu não sabia disso. É sensacional, chama Biblioteca Stone. Aí tem lá, por exemplo, Extreme Ownership. Aí tem lá 4 vídeos. Aí é dividido em 4, são vídeos normalmente 15, 20 minutos. E aí, para facilitar, porque, por exemplo, esse livro não tem em português. Não, era o que eu ia falar. Aí, esses vídeos, tem ele em português, né? São 4, pegando esse exemplo, são 4 vídeos em português, super ilustrativos, ele é todo desenhado. Fantástico. Então, assim, a gente tem gastado, a gente está pedindo para o pessoal ir para a reunião com esses, nesse caso, com o vídeo já assistido. Assistir o vídeo, Mas a gente depois passa uns trechinhos lá para a gente discutir e tal. E, assim, genial. Tem tudo que você imaginar de livro lá. É fantástico. Olha, gostei da dica. Vou até falar com o Bernardo para fazer uma parceria com essa biblioteca aí. Tem muita coisa legal. Lá, muita coisa. O Extreme Ownership, ele é do Jocko Willink. Também é um autor que eu adoro, eu ainda não li o Extreme Ownership, eu li outro livro dele, mas vou ler o Extreme Ownership. E engraçado, porque não sei qual a ordem que isso vai ser disponibilizado, mas o último episódio da série que a gente gravou, antes de gravar esse aqui, foi com o César. E quando eu pedi sugestão de livro para ele, ele falou exatamente do Extreme Ownership também. Legal. Então tá super recomendado. Fantástico. Agora, um que eu gostei também, que eu li recente, eu esqueci o nome dele aqui, da Zappos. O Tony Hsieh. Mas como é que chama o livro dele? É o... Nossa. Satisfação Garantida. Delivering Happiness, exato. Delivering Happiness. Eu adorei esse livro também, porque é uma leitura muito, assim, fluida, é muito simples de ler, é muito rápida. E ele cita
cases muito interessantes, assim, de coisas muito simples que você pode aplicar na Exato. empresa. Não, Eu adorei ele é a esse Bíblia, livro. ele é uma das Bíblias, né, do Customer Experience, né, para quem está pensando em aplicar uma experiência melhor, uma entrega melhor do seu serviço, do seu produto, ele é obrigatório, sem dúvida. Eu adorei esse livro. É um livrinho assim que você lê, né, assim, até para descansar a cabeça, não é um livro que Exato. pesa, assim. Adorei esse livro. Perfeito. Mais uma dica aí. Ó. É. ô Adri, então, te agradecer muito aí pela sua participação aqui. Antes de encerrar, perguntar se você tem, né, algumas considerações finais que você queira fazer, alguma coisa que você queira falar. De novo, estamos aqui com, né, esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube, então temos uma bela de uma audiência, provavelmente vai ter bastante gente nos assistindo que está no começo da jornada ou está pensando em né, se profissionalizar mais. Provavelmente vai ter bastante mulher que está nesse momento, né, de pensar, putz, devo empreender, devo me especializar, devo seguir uma carreira como gestora, será que eu posso, será que é para mim? Se quiser dar uma palavrinha final aí, por favor, fica à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço o convite, contem comigo sempre para qualquer coisa, que eu já falei, eu sou super fã do que vocês fazem, de verdade. E até voltando um pouco nesse assunto das mulheres, né, como a gente entrega muito conteúdo no nosso Instagram lá do grupo, do Do It Girls, a gente até postou recente que as mulheres foram as mais afetadas pela pandemia, né, em termos de cargo mesmo, né, muitas inclusive optaram por abandonar. Para cuidar da família. Para cuidar da família, porque o trabalho ficou totalmente inviabilizado, né, o home office ele é muito legal, mas ele tem algumas nuances que não funcionam, né. E aí... Crianças fora da escola, né? Crianças fora da escola, crianças estressadas, famílias estressadas, enfim. E conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que a gente tem que procurar sempre a nossa melhor versão. Isso é bem repetido, mas é a verdade, né? E o Gestão 4.0 foi disruptivo para mim, né? Que vim de um mercado extremamente tradicional. Então, não deixem de estudar, de se especializar, de tentar. E falando para as mulheres, né, sejam ousadas, sejam corajosas. E o medo que nós temos de ser julgada, os homens também têm. Temos. Não tem? Sem dúvida. Mas, enfim, eles estão aí, né, na Só arena. que nós fomos ensinados a ter cara de pau. Exato. Eu gostei muito do que você falou, da questão da cara de pau. É. Que é algo que eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre falava, e ele falava, legal que ele falava para mim e para minhas irmãs, né? Ele sempre falava, ó, como é o ditadozinho? Quem tem boca vai a Roma, né? Sim, isso é muito verdade. Ele vivia falando isso. Ele falava, se você não falar, se você não se jogar, você não vai ter espaço. E aí, graças a Deus, eu e minhas irmãs, a gente entendeu o recado e somos ousados. É isso. Legal. Eu também agradeço o convite, adorei a oportunidade e, de novo, conte comigo para que vocês precisarem. Obrigado, Rad. Já era, né, seu fã, já adorava o que você fazia, mesmo não conhecendo com tanto detalhe como agora nessa conversa. Eu lembro até que a gente teve um mês aí que a Globo News ligou pra gente, né? E falou, Tony, a gente quer entrevistar algumas pessoas. O primeiro nome que veio na cabeça foi, vamos falar com a Adri. Aí ligamos. Sim, eu fui lá. Você estava aqui em São Paulo ou gravou lá em BH? Foi sorte, aqui, né? eu estava aqui, eu falei, não, dá para ir amanhã cedo, consigo. Que legal, bacana. É isso. Então, pessoal, essa foi a Adriana, da Altura Andames, membro do G4 Clube. Mais um episódio aqui da nossa websérie. Fiquem ligados aí, vai ter muito mais ainda, outros episódios aí com mais membros do G4 Clube. Obrigado aí pela audiência. Mais uma vez, obrigado aqui ao WeWork por ceder esse espaço maravilhoso aqui pra gente. E fiquem espertos aí, até o próximo episódio. A gente se encontra lá. Um abraço. Tchau.